Olá, pessoal. Vamos dar início aqui ao nosso curso de extensão universitária, Visão Orbital, Sensoriamento Remoto em Ação. Essa é a parte número 1, onde eu vou abordar a introdução ao Google Earth Engine. Bom, o conteúdo dessa parte vai envolver uma definição do que é o Google Earth Engine, falar alguma coisa do catálogo de dados, pelo menos alguns, né, mais utilizados aqui, especialmente pelo nosso curso, que são uma infinidade muito grande de dados. Tá? Vou mostrar a interface do Google Earth Engine, apesar disso fazer parte aqui do nosso exercício prático, mas eu quero antecipar alguma coisa aqui para vocês, e especialmente abordar os tipos e estrutura de dados suportados dentro do Google Earth Engine, especialmente strings, são textos, né? Como que a gente trabalha textos dentro dessa plataforma, números, o que é uma lista, o que é um dicionário, funções, datas e o que são métodos e objetos. Então esse é o conteúdo da nossa parte número 1, além dos exercícios que vão envolver essa teoria aqui. Bom, então o que é o Google Earth Engine? Eu achei uma definição interessante, eu sempre uso ela, que é uma poderosa plataforma, né, de computação em nuvem, ou seja, não tem acesso, né, de um software instalado nem nada. Permite o processamento de análise de imagem e dados espaciais, né, geoespaciais, em larga escala. Né, para qualquer parte que você quiser, a gente tem informação a respeito. É baseado em computação em nuvem, né, como a própria definição aqui colocada por mim já sugere isso. Então, a gente praticamente só usa a plataforma online para fazer isso. O que a gente precisa vai ser só da internet mesmo, tá? Tem um extenso catálogo de dados geoespaciais, vocês vão conhecer alguns deles daqui a pouco, né, daqui a instantes, eu quero mostrar para vocês. Possui JavaScript e Python como linguagens, né, para você escrever os seus scripts. Lembrando que a JavaScript é praticamente a linguagem materna dentro da plataforma do Google Earth Engine, mas também dá para fazer via Python muita coisa, mas em outra plataforma, tá? A gente vai ver isso também agorinha. Então é por meio dessa linguagem de programação e também de Python que a gente implementa os nossos algoritmos, os nossos códigos, para a gente conseguir fazer as nossas análises, as nossas buscas, enfim. Possui uma comunidade de desenvolvedores, né, cientistas e estudantes que desenvolvem e compartilham algoritmos, então é algo bem robusto já, né, bem consolidado. Muita gente compartilha códigos, desenvolvem análises e isso fica disponibilizado aí para as pessoas utilizarem. Então, com base na plataforma, ela também apoia projetos de pesquisa e aplicações ambientais e sociais, tá? É uma plataforma assim que dá para você trabalhar, compartilhar muita coisa com outras pessoas, né? Trabalhar simultaneamente com outras pessoas em códigos, desenvolvendo aí algoritmos. Então, é uma plataforma bastante versátil. Vocês, para quem não conhece, né, creio que vão gostar muito. Tá? Os tipos de documentos suportados, né, ou aqueles documentos que podem ser obtidos por meio desses algoritmos, dessas análises que são feitas dentro da plataforma. Né? Nós temos aqui os grafos, muitos resultados podem ser por meio de gráficos, a própria imagem, os mapas propriamente dito, né, que são visualizados aqui embaixo, ó, já mostro depois para vocês, resumos feitos em tabelas, posso produzir vídeos, né, que dá uma ideia de dinâmica, de paisagem, tá? Tem muitas aplicações. E os assets são aqueles lugares onde você coloca suas coisas, você guarda os seus recursos, né, faz upload daquilo e você leva também a sua informação para dentro dessa plataforma. Então, são os documentos aqui praticamente suportados dentro dessa plataforma, mais uma vez, bastante versátil.
E para corroborar toda essa versatilidade, né, essa pegada mais científica, se você tem preocupação em citar isso no seu trabalho, na sua pesquisa, relatório, seja lá o que for, existe uma referência aqui bastante forte, tá? Que divulgou especialmente neste volume de 2017 a plataforma do Google Earth Engine, tá? Então, é uma das revistas mais importantes na parte de sensoramento remoto, tem um fator de impacto bastante elevado, aqui ele aqui, ó, para 2023, né? Ele é 11.1, é um fator de impacto bastante positivo, tá? E tem link também na descrição desse vídeo, vocês podem baixar ele já e se você quiser saber um pouco mais, tá bom? Bom, e qual é a visão geral da estrutura computacional do Google Earth Engine? Né? Na verdade, ele funciona por meio de interfaces de programação de aplicações, né, que são desenvolvidas para comunicar com serviços e integrar a outros externos, né, outros serviços externos. Então, o Google Earth Engine ele utiliza esses APIs. Na verdade, aqui a gente já mostra dois, né, o JavaScript que é implementado dentro do próprio código, né, do Google Earth Engine, como a linguagem, né, matriz, e também via Python, né, que você pode utilizar o Colab para fazer essas aplicações, também acessando aqui o Google Earth Engine, tá? Tudo isso buscando informações nas nuvens de servidores do Google, processar os dados, buscar resultados, tá? Então, esse é a visão estrutural computacional assim desse Google, né? Da forma que ele se comunica com os servidores. Então, nosso Google Earth Engine, utilizamos um API, né? Uma interface de programação de aplicação. No nosso caso aqui vai ser a linguagem JavaScript. Acessa as informações e tudo que a gente precisa aqui dentro dos servidores. Lembre que aqui é uma computação em nuvem, tá? Então, por isso que a gente precisa de todo esse arcabouço aqui. Bom? Bom, quais são as vantagens do JavaScript? Já vocês podem notar a fonte aqui, tá, pessoal? Mas eu quero mais uma vez reiterar aqui que essa parte inicial aqui do que é o Google Earth Engine é uma apresentação baseada no que foi mostrado num curso do Amazon, tá? Do Amazon, tá adaptado, mas é só para citar aqui os créditos, tá bom? Bom, quais são as vantagens? A JavaScript é a mais antiga do Google Earth Engine, né, e por isso está em estágio maduro e robusto de desenvolvimento, com vasta documentação e tutorial. Então, tudo que você acha, encontra, pesquisa, dentro da própria plataforma, né, você vai encontrar muita coisa nessa linguagem. Então, tá bem robusto, tá? Tá bem consolidado já tudo isso nessa documentação. Então, tem uma certa vantagem em relação a Python. Ela foi implementada para facilitar as análises de dados geoespaciais para não especialistas em programação, ou seja, aquelas pessoas, né, de áreas diversas que têm interesse, né, que é o meu caso, que eu tive interesse e não tenho nenhuma especialidade em programação, estou me sentindo bastante confortável, tá bem tranquilo, tá? Então, eu também considero isso aqui uma grande vantagem. E além de permitir escrever códigos, né, possui ampla gama de funcionalidades para processar e visualizar mapas, tabelas, gráficos, gerenciar e compartilhar códigos. Nessa parte aqui é bastante interessante, tá? E tem uma biblioteca de funções bastante interessante para desenvolver aplicativos. A gente vai ver algumas dessas funções aqui dentro do nosso curso, tá? Mas vamos ver bastante funcionalidades também para processar, visualizar, gerenciar tabelas, gráficos, enfim. Vai ser bastante interessante, tá? Bom, e sobre o catálogo de dados do Google Earth Engine, né? O que eu encontro dentro dessa plataforma, né, de computação em nuvem? Ele dispõe de um catálogo de dados que inclui imagens de satélites, dados meteorológicos, modelos digitais de elevação, mapas de uso e cobertura da Terra, composições de imagens. Ixi, é uma infinidade, tá? Dentre outros. A gente destaca aqui algumas, né, da divulgação feita até pela própria plataforma, tá?
os dados do Sentinel e do Landsat, do Sensor Modes, dados vetoriais, cobertura da terra e terreno, né? Superfície de terreno aqui, clima e tempo, dados de clima e tempo, né? Você também pode fazer, ó, upload, né, dos seus próprios dados, tanto os vetoriais quanto o raster. Que mais aqui? São mais de 1000 conjuntos de dados, né? Base de dados públicas que você pode consultar. Mais de 100 petabytes de dados, é muita coisa. Mais de 1 petabyte de novos dados todo mês, além de 1000 datasets, né? Ou conjuntos de dados, assim, enfim, base de dados adicionados anualmente. Então, isso aqui cresce, né? Cada vez mais. E, enfim, tem muita coisa aqui que dá para ser acessada. Tá? Dentro desse catálogo, então, assim, destacando aquilo tudo que já foi citado, né? Quando você entra, inclusive, dentro desse endereço aqui, ó, dos datasets, tá? Você vai encontrar lá superfície, temperatura de superfície, clima, o tempo, cobertura de solo, né? De uso e ocupação da terra, modelos digitais de elevação, dados de todos os Sentinel, também de todos os Landsat da vida, tá? Sensor Modes com seus inúmeros produtos, também você encontra lá. Então aqui só apresentando rapidamente todo assim, né, de todo o catálogo de dados que tem, são muito mais que isso, né? Muito mais mesmo. Vocês viram no slide anterior, é uma coisa assim absurda, tá? A gente vai percorrer por alguns desses aqui, tá? Durante o curso. Bom, e qual que é a interface do Google Earth Engine, né? O que vocês vão ver, para quem ainda não conhece, né? O que vocês vão ver lá quando vocês chegarem a esse ponto aqui? Eu vou mostrar também na parte prática como que vocês vão conseguir acessar a plataforma, tá? Tem uns passinhos assim, não é muito enjoado não, mas é bom ter bastante atenção. Então, quando você conseguir, você vai ver isso aqui, ó, tá margeado aqui por essa linha azul, né? Então, vou mostrar algumas coisas aqui para vocês. Durante o exercício prático, eu vou refazer tudo isso aqui de novo, tá? Para que você possa, passo a passo aí, também conseguir reproduzir. Tá? Nesse lado esquerdo aqui, né? Tô dando um zoom, praticamente um zoom nesse lado esquerdo aqui, né? Nós temos a aba de Script, Docs e Assets. O script aqui, na verdade, é os lugares, né? Na verdade, é o lugar onde você cria seus repositórios. Para os repositórios, eles recebem os seus scripts, os seus códigos. Você pode criar folders, você pode também criar um novo arquivo, tá? Então, tudo que você for dono vai vir para cá. Que você escrever, que você é apenas leitor, né? Que você só acessa o repositório de alguém. Tem muita gente que compartilha o seu repositório, né? Você não consegue alterar nada, mas você consegue trabalhar em cima, fazer cópia, enfim, tá? É por meio dessa parte dos scripts. Você pode usar filtros aqui também, tá bom? A parte dos docs aqui, né, a documentação. Então aqui ficam todos os dados, né, assim de tudo que aquilo que você precisa fazer, né, dos seus algoritmos, das suas análises. Se você tem dúvida de usar alguma coisa específica que você vai utilizar aí no seu trabalho, é aqui que você filtra tudo e quando você clica em cada um desse aqui, tem a descrição do que você usa, quais são os argumentos que você vai precisar implementar no seu código aí para funcionar, tá bom? O Assets, na verdade, é onde você faz upload das suas coisas, né? Dos seus arquivos, o que você quer levar para dentro da plataforma para utilizar. Um limite de um estado, de uma fazenda, enfim, estou falando de fazenda aqui, mas algo mais grandioso, né, do que isso, né? Então, é tudo aqui. Ó. Você olhar o meu aqui, ó, eu tenho no Brasil, aqui eu tenho os limites estaduais, do Map Biomas aqui eu devo ter alguns projetos de TCC, de mestrado aqui, de orientação, tá? Que ficam aqui nesses dados para sempre que eu precisar utilizar aqui, dados de bacias, por exemplo. Então, tá tudo aqui. Então, aqui eu posso adicionar também ir criando, né, esse conjunto de assets aqui, ó, para ir recebendo, posso dando nome, posso é por aqui que a gente insere, né, anexa aqui os nossos arquivos, tá bom?
Bom, do lado direito aqui, ó, a gente tem a aba de inspetor, console e de tarefas, né? O inspetor é onde que você, clicando aqui, você clica sobre a informação aqui, ele te dá a coordenada, te dá um zoom aproximado, uma escala. Então, se você tiver uma imagem aqui, algo calculado, alguma coisa, você vai clicar aqui, ele vai te retornar aquele valor, tá bom? Daquele pixel, daquilo que te tiver aparecendo aqui nessa parte de visualização aqui do Google Earth Engine. O console é onde você vai, né, vai ter a saída das coisas, né? Tudo que você programar aqui para imprimir, né? A impressão, na verdade, é como se ele fosse te mostrar aqui nessa aba do console, né? Inclusive o erro do seu script também, tudo vai aparecer aqui, tá? Resultados de gráfico, tabelas, enfim, aparece nessa parte de console aqui. Os tasks, né? Na verdade, são as tarefas, né? Lista de tarefas para processamento. Então, tudo que resultou aqui, que você pediu para exportar, seja uma tabela, seja uma imagem que você quer baixar, o resultado daquela análise que você, né, preferiu guardar isso, é aqui que vem nessa tarefa. Você vai clicar para ela ser processada e isso aqui vai ser enviado para o seu Drive, tá? Para o seu Google Drive, e lá você faz o download depois, tá bom? A gente vai ver isso aqui passo a passo. Então essa é a interface basicamente assim, né, do Google Earth. Estou me referindo apenas aos extremos aqui, tá? O lado esquerdo e o lado direito. Aí a gente vai falar disso aqui também, de outras coisinhas aqui que tem na parte de baixo. Bom, aqui nessa parte central é onde você vai escrever o seu código. Nessa parte aqui você escreve, né, tudo que você quer que faça, tipo de análise, o algoritmo que você quer usar, enfim. A gente vai ver bastante isso aqui. Bom, essa parte aqui de baixo, né, as camadas de análise e scripts, ou seja, tudo que você pediu para ser visualizado aqui embaixo vai vir para cá. Ó. Ao você clicar aqui nesse mapinha, vai habilitar as opções, né, para você habilitar ou não aquela camada. Então as camadas vão ficar habilitadas aqui para você visualizá-las ou não, tá? É aqui que a gente muda isso. Aqui é um mapa propriamente dito, né, a tela de visualização daquilo que você pediu para ser visualizado. Essa é a telinha. Aqui na mãozinha a gente pode mover esse mapinha, tá? Pega assim, move. Essa parte aqui fica praticamente de desenhos. Ó. Nós temos a opção de pontos, linhas e polígonos. Aqui o polígono irregular, aquele que você desenha à mão livre. E aqui o polígono que você desenha ele, né, com as linhas mais certinhas, tá? Bem quadradinhos. Bom, pode ser retângulos, quadrados, enfim, do jeito que você preferir. Então, aqui é a parte do draw, né, do desenho aqui que muitas vezes a gente utiliza aqui. A gente vai fazer isso aqui também no curso. Aqui em cima é onde a gente procura pela base de dados, né? Então você digita a base de dados que você está procurando ali, ele vai te dando uma sugestão. Então é por aqui que a gente faz isso. Neste caso aqui, ó, se eu digitar, por exemplo, Landsat 8, ó, ele vai me mostrar isso aqui como resultado. Ó. Várias coleções do satélite Landsat 8, né, dos seus vários níveis de processamento, e aí cabe a você escolher aquele que te interessa, tá bom? Primeiro aqui é a reflectância no topo da atmosfera, por exemplo, ó, certo? E aqui, ó, nessa Landsat 8, nível 2, coleção 2, Tier 1, Tier 1 é a coleção, reflectância de superfície, tá? É o que a gente mais usa aqui, que a gente vai utilizar. Tá bom, pessoal? Então aqui que a gente busca, Sentinel-2, o que for preciso é aqui que a gente entra, tá? Vou mostrar isso para vocês aqui durante o nosso curso. Bom, agora a parte assim mais interessante, né, mais aplicada aqui do nosso curso, que inclusive é motivo do nosso exercício, né? Trabalhar os tipos e estrutura de dados dentro do do Google Earth Engine. Como que funciona isso dentro dele? Os principais, né, são as strings ou os textos, né? Você trabalha com texto dentro do seu código, você trabalha com número, com lista, dicionário, funções, datas
e também métodos e objetos. A gente vai ver o que é e o que faz cada um desses aqui. Então, eu vou passar um por um aqui para que você possa também reconhecer isso na hora que a gente estiver trabalhando lá com os nossos scripts. Bom? Então, string é a primeira, né? O que é uma string? É um tipo de dado que representa uma sequência de caracteres. Na verdade, string é essencialmente um texto. Então, quando eu falar em string ou texto, né, geralmente vocês vão ver que é uma coisa escrita. Pode ter letras e números, tá? Pode incluir letras, números, símbolos, espaços, seja o que for. As strings são usadas para armazenar e manipular textos no código. Vocês vão ver agora algumas aplicações. Elas podem definir nomes de bandas. B1, por exemplo, é a banda 1, tá? Então ele é um texto. Identifica caminhos de arquivos, é um atalho, um atalho lá para o seu assets. Aquilo ali é um texto. E especifica parâmetros também dentro de uma imagem. Eu vou mostrar para vocês, tá? Enfim, vamos lá, né? Não se assuste. Para quem não conhece, é bem tranquilo. Pode ficar sossegado aí que vai dar certo, tá? Peguei essa primeira parte aqui, né, de um código, selecionando uma banda específica usando uma string. Então aqui primeiro, né, no Google Earth Engine, a gente chama uma variável, ou seja, faz uma referência a uma variável que a gente quer criar. Então eu falo var de variável, o nome dessa variável vai ser imagem. E isso aqui é igual a quê? E aí você começa a nomear coisas usando só o nome de uma variável. Então, aqui eu trago uma definição interessante, ó. As variáveis aqui, elas são usadas para armazenar e manipular diferentes tipos de dados, como imagem de satélite, coleções de imagens, vetores, números, strings, seja lá o que for. Então, eu atribuo algumas coisas dessas aqui a um nome de uma variável. E aí no código, ao invés de eu chamar isso tudo aqui ó, que está depois da vírgula, eu simplesmente chamo de imagem, chamo de band1, tá? Então é uma forma de facilitar isso, ela deixa o nosso código mais fácil, mais flexível, mais versátil, tá? Então var é variável. Então aqui ó, a gente está criando uma variável chamada imagem, tá? É assim mesmo, sem m, sem nada, tá? Ela é igual ao quê? A gente já vai entender o que é isso aqui, tá? O que é isso? Como que chama isso aqui dentro do Google Earth Engine, mas o que eu quero chamar a atenção é que para definir essa imagem aqui, o que a gente utilizou? Ó, um texto. Então, essa imagem aqui, ó, que tem a órbita e que tem seu ponto, que é do dia 18 de março de 2014, é do Landsat 8. Então, essa imagem aqui, ela é vinculada, né? Esse texto, essa string é vinculado aqui a uma variável. Tá? Então, é a utilização de texto dentro do seu código. E aí, qual que é a grande vantagem aqui nisso? Porque, ó, quando eu crio a segunda variável chamada de band1, ou banda1, né? Eu falo que essa variável vai ser a imagem, né? Essa imagem aqui anterior, olha eu citando novamente a imagem aqui, ó. Novamente não, né? Pela primeira vez, mas buscando, ó, selecionando apenas a banda 1 dessa imagem. Então, estou utilizando aqui ó, outra string no código para fazer essa busca, tá bom? A gente vai entender esse ponto select, isso aqui tudinho. O que eu estou mostrando é a aplicação da string dentro do código, tá? Para que fique claro para vocês. E sempre, ó, dentro de aspas. Pode ser aspas simples ou aspas duplas. Você não pode usar assim, ó, aqui aspas simples e aqui aspas duplas, tá? Você não pode fazer isso, você tem que padronizar, tá bom? Então aqui em cima nós temos uma string, isso aqui é o ID, né, o identificador de uma imagem, a gente vai aprender a buscar isso aqui. E aqui também é o identificador de uma imagem, tá? E o B1 é porque esse B1 é o nome dado aqui no metadado dessa imagem à banda 1, tá certo? A gente vai verificar isso aos poucos. Então, eu vou passar sobre cada um tipo dessas estruturas, tá? Para que vocês possam entender quando a gente estiver trabalhando isso no código. Aqui é string, ou textos. Número. Então, um número, number, né, é um tipo de dado que representa um valor numérico, né, sem nenhuma novidade aqui. Esses valores podem ser inteiros ou decimais.
o float, né, os pontos flutuantes, e são usados para, né, uma variedade de propósitos, como cálculos, comparações, definições de parâmetros em funções, por exemplo. Então, como que é dado aqui a questão do número dentro do nosso Google Earth Engine? Então, eu vou mostrar aqui, primeiro, para operações matemáticas, depois parâmetros em funções, valores em imagens e comparações e condicionais, aquilo, né, que a gente condiciona num filtro, numa coisa que a gente usa. Então, nas operações matemáticas, crio de novo uma variável, ó ela aqui, ó, sendo utilizada, né, chamando de né, número 1 é igual ao number, a gente já vai conhecer isso aqui, tá? Para que serve isso aqui? 10. Então, estou criando uma variável number 1, né, número 1, e vai receber o número 10. Em seguida, estou criando a variável num2, que é o valor 5. Olha aqui a terceira variável sendo criada como somatório. Então, ó, número 1, ó, já busquei ali a número 1, vou adicionar com o número 2. Então, se é uma soma de 10 mais 5, o resultado disso vai ser 15. Entendeu a dinâmica aqui, como funciona essa questão? Então, operações matemáticas com números, certo? Bom, definindo o valor de limiar. Então, estou criando aqui, né, um limite, né, dentro de qualquer coisa aqui que eu uso, e estou falando que ele vai ser um 0.02. Então, no meu código, lá na frente, quando eu estiver falando desse limiar, seja lá que for uma coisa que você vai criar aí dentro do seu código, você pode buscar só pela variável. Ele vai associar essa variável aqui a esse valor que foi criado. Tá bom? Então, você está definindo um limiar aqui utilizando um ponto flutuante. E é 0.2, não é vírgula, tá bom? Bom, filtrando valores maiores que 100. Então, estou criando uma variável aqui chamada filtrada, né? Ela é igual a imagem. Então, antes, essa variável aqui foi criada, né? Numa atualização de máscara. E nessa imagem nós vamos pegar só o que é maior, ó, greater than. Isso aqui é do inglês, tá? É maior que 100. Então, pronto. Você pegou naquela determinada imagem tudo, né? Todo pixel que foi maior que 100. Então, isso aqui é uma forma interessante. Então, nessa imagem aqui, o resultado vão ser pixels maiores que 100, seja lá o que for. Tá bom? E definindo uma condicional, ou seja, uma condição. Então aqui eu estou criando uma variável chamada, né, um modelo digital de elevação ajustado, que vai ser o quê? Ele é o meu modelo digital de elevação, né, criado anteriormente aqui no código, não importa agora, né, por enquanto, onde o den for menor, né, less than, menor ou igual a 500, vai receber o valor zero. Tá? Então, todas as altitudes aqui nesse modelo aqui que forem menor, né, todo pixel com referência de altitude que for menor que 500, vai receber aqui o valor zero. Tá? Como se eu estivesse criando aí uma máscara para reunir todos esses valores, né, num só e recebendo apenas um código. Tá bom? Então, vocês viram aqui diversas aplicações com número, né? E, na verdade, existe uma infinidade de outras coisas aqui que podem ser utilizadas com números, certo? Mas só para você ver a aplicação aqui no código. Bom, o que é uma lista? A lista é um tipo de dado que armazena uma sequência ordenada de elementos, tá? Ordenada porque vocês vão ver que existe uma certa ordenação para que você possa acessar cada dado desse dentro dessa lista. Tá? Esses elementos podem ser de diversos tipos, como pode ser número, pode ser strings, pode ser objetos, né? Ou até outra lista dentro de uma lista. Tá? O tipo de dado ELIST é usado para manipular listas no GE. Toda vez que tem esse ee.list, é uma forma de você fazer todo o seu sistema computacional em nuvem trabalhar direto na nuvem, tá? Não produzir nada do lado de cada usuário, ou seja, sempre acionando a nuvem do Google Earth, ou seja, os computadores, né, os processadores em nuvem lá e não trazendo nada para cá. Então, é mais fácil, né, o código se dá melhor fazendo dessa maneira, tá? Toda vez que tiver
list aqui, você está acionando esses servidores e não fazendo nada do lado de cada outra ponta, tá bom? Bom, pensando numa lista, né? Na opção A, vamos armazenar valores simples. Na opção B, manipulação de dados. Na opção C, busca por algo específico. Então aqui, ó, na opção A, vamos criar uma lista de números. Então, eu criei uma variável, né, numList, ou número, né, de list. Estou chamando aqui a opção, né, da nossa nuvem lá para que isso seja, né, sempre processado na outra ponta, sempre lá no servidor, tá bom? Então aqui abri parênteses, abri a chave, né? Parênteses, chaves, colchete, tá? 10, 20, 30, 40. Então tá aqui, ó. Criei a minha lista na posição, essa tem outra posição, essa tem outra e essa tem outra posição. E agora eu vou criar uma lista de strings ou de textos, né? Crio aqui, dou o nome de uma variável qualquer, tá? Chamo de novo, né, a opção que cria essa lista no servidor e lembro, ó, o string, ó, sempre entre aspas, ó, Landsat, Sentinel e Modes. Então, tanto pode ser números, quanto pode ser strings, números flutuantes, ou seja, tá bom? Então, para você ter uma ideia aí do que é essa lista. Posso criar com datas, né, com anos, por exemplo, aqui. Aqui para prevendo uma análise temporal. Variável years, o ano, ó, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020. Ótimo, perfeito, né? Para manipulação de dados. Então, na opção aqui de buscar algo específico, ó, acessando o primeiro elemento da lista de números, voltando aqui nessa variável aqui, ó, numList, tá vendo? Então, ó, criei uma variável e falei, ó, primeiro elemento, first element, tá? É igual o quê? A minha variável numList, aqui, ó, numList, quero pegar a posição 0. Qual que é a posição 0? O 10. Então, a posição 0, posição 1, posição 2 e a posição 3. Aqui é a mesma coisa, posição 0 para o Landsat, posição 1 para Sentinel, posição 2 para o Modes, tá bom? Então, ó, eu quero pegar a primeira opção e peço para imprimir, para aparecer lá na abinha do console. O que ele vai fazer? Ele vai imprimir essa variável. Qual é o resultado que vai ser dela? O 10. Por quê? Ele é a primeira posição nessa lista. Então, vocês percebem, assim, essas nuances que a gente pode manipular dentro dessas listas? Você quer acessar um dado, alguma coisa específica? Tudo vai ser visto aqui, tá? Por meio dessa lista. Bom, dicionário. O que é um dicionário? Né? É uma estrutura de dados que armazena pares de chave e valor. O que é uma chave? As chaves são strings, ou seja, são textos que identificam cada valor associado a elas, tá? E valores podem ser de vários tipos. Podem ser números, strings, podem ser listas ou até outros objetos. Dicionários são úteis para organizar e acessar informações de maneira estruturada. Vamos com calma. O que são essas chaves e o que são esses valores? As chaves são aquelas informações de texto que vão identificar um valor na sequência, ou seja, à sua frente. Vamos ver aqui como que funciona. Aqui eu criei um dicionário, né, com informações de uma imagem de satélite. Por exemplo, eu criei uma variável chamada ImageInfo, ou seja, informação da imagem. Busquei aqui, ó, a operação que remete a isso aqui, é um dicionário sendo processado lá do outro lado, tá? Da ponta. Abro sim um parêntese e agora sim aqui, ó, uma chave, tá bom? E o que é? Aqui é chave, tá? Aqui é o sinal chamado chave. E agora aqui, o que é chave e valor? Aqui, ó, sensor entre aspas, simples, é uma chave, tá? Que é uma chave string, sensor. E aqui do outro lado o seu valor, que neste caso também é uma string. Olha aqui, ó. Os valores também podem ser vários só. Pode ser como números, strings, listas ou até outros objetos. Tá bom? Então, neste caso aqui, a chave e o valor foram strings, tá? Olha o de baixo, a chave. A chave é data de aquisição. Qual que é o valor? Foi uma data. A de baixo, a resolução espacial é a chave, porque é uma string, tá?
tá? A definição das chaves aqui dentro do dicionário, elas são strings e o seu valor 30. Você viu que aqui é um número, aqui é uma data e aqui é uma string. Então os dicionários têm essa versatilidade aqui, tá? E aqui na linha de baixo eu fecho isso aqui tudo. Então para você ver, né, o que é isso dentro da estrutura do seu código. Então, e agora como que eu acesso a informação? Estou criando uma variável chamada sensor. E aí o que eu estou pedindo aqui? No dicionário chamado ImageInfo, olha ele criado aqui a variável. Quando você cria a variável ImageInfo, ele já armazena isso aqui tudinho que você colocou. E agora nessa variável sensor, o que eu estou pedindo aqui? Nesse dicionário ImageInfo, pegue apenas o sensor. Ou seja, vai lá e busca só o sensor, a chave chamada sensor. E ele vai pegar essa chave chamada sensor com o nome de Landsat. Tá bom? E a variável resolução é uma variável que eu crio. Ela é igual ao quê? Ao dicionário, e nela eu vou pegar a resolução espacial. Então isso aqui, depois, se eu criar pedir para imprimir apenas o sensor e a resolução, vai aparecer Landsat 8 e 30, porque ele pediu o sensor e a resolução. Entendeu as formas que eu uso aqui dentro do corpo do script para acessar as informações? A gente vai ver muita aplicação com dicionário também. Funções. Essa aqui é muito interessante, tá? Uma função é o function, né? É um bloco de código que realiza uma operação específica e pode ser reutilizado em várias partes do script. Você pode utilizá-lo em várias outras partes, né? Funções permitem modularizar, né? Modularizar o seu código, tornando mais eficiente e organizado. Elas podem receber entradas, né? Que são parâmetros, realizar operações com esses valores e retornar resultados, né? A função sempre retorna resultados. Você vai ver a estrutura da função aqui. Tá? A gente vai trabalhar com alguns tipos de funções dentro do nosso código e é uma parte bastante potencializada, assim, né? Dessa plataforma em relação quando a gente utiliza as funções. Bom, trouxe aqui um código um pouco mais amplo para vocês entenderem como que é. Veja só, aqui no passo 1, no passo 1, carregar uma imagem do Landsat. Então, a gente cria uma variável, né? Aqui eu chamei de imagem, né? Com M no fim, é igual. Olha aqui eu chamando o image, né? Para identificar que é uma imagem simples. A gente já vai entender isso aqui, tá? Pode ficar tranquilo que eu já vou dar essas dicas ali agora para vocês. Então, aqui é a identificação de uma imagem, né? Tem a órbita, tem um ponto, tem a data dela aqui, 15 de janeiro de 2022. Então, isso aqui é uma string dentro dessa variável, né, identificando uma imagem. Tá? Isso aqui a gente já viu lá nas strings, tá certo? Então, essa imagem é essa identificação aqui, ok? Beleza. Então, pegamos uma imagem que cobre uma determinada área. Pronto, beleza. Foi só isso que foi feito até agora. No passo 2 aqui, criamos uma função para calcular o NDVI, ou seja, o índice de vegetação normalizado. Bom, então essa é a função. Criamos uma função chamada calcular NDVI. Variável, calcular NDVI é igual ao que? A function. Aqui está a imagem. Essa função recebe uma imagem, tá? Ela está recebendo essa imagem aqui, Nós criamos uma variável, um nome qualquer, tá? Aqui chama calcular NDVI, e a função recebeu essa imagem que foi criada aqui em cima, essa variável, tá? Então tá aqui, recebeu. Vem aqui comigo, tá? E aí pela estrutura eu abro uma chave aqui e aqui eu crio outra variável. Essa variável aqui, é o NIR, que é o infravermelho próximo, tá? O que ele é? Nessa imagem, né? Nessa imagem que tem esse identificador, essa variável pede para selecionar a banda 5. E a banda 5 é a banda do infravermelho próximo. A mesma coisa ele faz para o vermelho aqui, que são as bandas que necessitam para o cálculo do NDVI, tá bom? Então, nessa variável imagem aqui em cima, ele pede para selecionar a banda 5 e a banda 4. Então, foi isso que a gente fez. Puf. Estão selecionadas as bandas que eu preciso nessa imagem. Isso aqui eu consigo por meio da função, tá? A gente faz isso também, né? Essa parte aqui, sem precisar da função, mas é porque a função aqui já calcula aqui para a gente
o índice, tá? Que é o que foi feito agora, ó, aplicando a fórmula do NDVI. Criei uma variável chamada NDVI, ela vai ser o NIR. O que é o NIR? A imagem selecionando a banda 5, ó, menos a banda do vermelho. Né? O cálculo do NDVI lá em cima não é a banda do infravermelho menos do vermelho? Então essa parte aqui, ó, já define a de cima. E aí eu estou dividindo o quê? O NIR, que é a banda do infravermelho, e vou adicionar a banda do vermelho. Neste caso aqui, ó, ele já faz aquela parte de baixo e ainda renomeia o resultado aqui como NDVI. E nessa opção aqui, ó, quando eu vou renomear esse resultado, ao invés de chamar aqui o NDVI, eu chamo ele aqui numa string, ó, NDVI. Tá vendo? Bom, por fim, sempre, né? Toda função tem um retorno. Neste caso, ele vai retornar a imagem original, que é essa aqui em cima, com a banda NDVI adicionada. Então, eu adiciono essa banda aqui, né? Desse resultado aqui da aplicação da fórmula nessa variável que foi criada aqui. Tá? Então, ó, retorna a imagem adicionando a banda qual? NDVI. Então, é minha nova imagem, né? Variável com a adição da banda do NDVI. Fecho aqui a chave e ponto e vírgula para finalizar. Tá bom? A gente vai ver com calma, tá, pessoal? Mas é só para vocês entenderem a estrutura, né, do que é, né, do que eu estou falando e das possibilidades que tem, né, dentro da função, aplicação enfim, de muitas coisas, tá? Essa aqui foi uma simples, né, demonstração para o cálculo de NDVI. Tem outras fórmulas, né, de se calcular o NDVI, mas aqui eu já mostrei essa aqui para ser um diferente aqui para vocês. Bom? Bom, datas, né? O que é uma data? É um tipo de dado que representa, né, um ponto específico no tempo. Só isso. Né? Utiliza esse tipo de dado para manipular e realizar operações relacionadas a tempo, né? Filtragem de imagens por data, calcular diferença entre datas, extrair componentes temporais como ano, mês, dia, enfim. Vamos ver aqui algumas aplicações. Nessa parte aqui de criar uma data a partir de uma string, né? A gente cria uma variável chamada data1. Né? A gente, mais uma vez, usa a estrutura do dado, né? Sendo do lado do servidor. E aqui com essa opção, né? De texto, mesmo sendo números, mas tem hífen. Então, abro aspas, 15 de junho de 2020. Então, essa é uma forma. Tá? A outra forma pode ser a partir de valores numéricos. Ó. Crio uma variável 2, também um date, mas from, né? De do formato year, mês, né? Mês e dia. 2020, 6 e 15, tá? Também uma forma. Então, existem vários métodos assim, né? Eu gosto mais de utilizar isso aqui, mas às vezes a gente usa isso também. Tá bom, pessoal? E aqui, para vocês terem uma ideia de uma aplicação disso, né? Trabalhando com uma coleção de imagens. Coleção é o que reúne dentro, por exemplo, de uma série temporal de imagens, né? Todas as imagens daquele determinado sensor. Neste caso aqui do satélite 8, do Landsat, né? Criando aqui uma variável chamada coleção. Ele é uma image collection, a gente já vai ver essa definição, tá vendo? Aqui ó, é uma coleção de imagens sendo identificada por texto, é uma string, não é uma identificação de uma imagem só. Então, dentro dessa coleção que reúne inúmeras imagens, a gente vai pedir para filtrar por data, ó. E aí a gente cria aqui, né, uma data, ó, de 1/1 de 2020 a 31 de 12 de 2020, utilizando datas. Bom, então, para vocês verem aí a aplicação, né, do que é possível fazer aqui dentro do código, tá bom? Bom, agora o que são métodos e objetos, né? O que é isso? Eu já passei por eles aqui, mas você ainda não percebeu, mas a gente vai fazer isso aqui agora, né, de passo a passo aqui para vocês verem. Né? Então, métodos e objetos são conceitos centrais, né, nessa API, essa interface de programação aqui de aplicação, né? Porque são utilizados para manipular dados geoespaciais
e realizar análise. Vocês vão ver que eles são figuras centrais aqui dentro de um script, tá? Vamos entender esses dois conceitos. Primeiro, vamos para objetos. Objetos, né, no GE, são tipos de dados específicos que representam informações como imagens, coleções de imagens, vetores, geometrias e entre outros. Eles servem como base para manipular e analisar dados dentro da nossa plataforma. Qual que é o exemplo deles? Por exemplo, aquele que vocês já viram, né? Quando a gente define uma variável que ela é só uma imagem, né? O EE-image, ela representa uma única imagem raster. Então, toda vez que você vai declarar uma imagem lá como variável, você vai chamar esse objeto chamado EE-image e em seguida vai colocar lá, entre aspas, o identificador dessa imagem. Tá? Também para o script entender que aquilo ali que está, né, como uma string é uma imagem, a identificação de uma imagem. E o que é uma image collection? É um conjunto de imagens, né? Como uma série temporal de imagens de satélites. Então, aquela que a gente acabou de ver, por exemplo, o Landsat 8, aquilo ali é uma coleção de imagens. Então, para isso ficar especificado no código, eu tenho que declarar na minha variável o que é aquilo. Tá? Então, quando é uma coleção de imagens, a gente trabalha com o objeto image collection. Quando é uma imagem só, a gente declara, né, a variável sendo uma image. Tá? O image. Ok? Bom, outro objeto que a gente usa muito aqui, né? O geometry, né? O geometria, né? Ele representa geometrias espaciais, como pontos, linhas e polígonos. Então, se você vai declarar uma variável que ela é um ponto, uma linha ou um polígono, você vai fazer isso, né? Especificando que ela é uma geometry, tá? A gente vai ver isso no código. O filter é um objeto que combina geometria com atributos, tá? Então aqui, ó, ela difere desse geometry aqui em cima, porque ela traz as informações de ponto, linha e polígono, no caso, mas também com atributos associados. E a filter collection é uma coleção de filters, tá? A image collection é uma coleção de imagem, a filter collection é uma coleção de filters. Uma coleção de múltiplos feature, tá? A gente vai ver aqui algumas aplicações dela dentro da estrutura aqui do Google Earth Engine. Então aqui, ó, uma única imagem. Olha a variável imagem sendo criada, ó, image. Olha entre aspas aqui, simples, né? Uma string, que é o identificador de uma imagem de 15 de janeiro de 2020, da órbita 225 do ponto 72, tá? Landsat 8. Tá bom? É reflectância de superfície, SR. Surface Reflectance. Tá bom? Viram? Começaram a entender aí o que a gente, né? Quando a gente usa para identificar o código, né? E que é uma única imagem. Agora, quando é uma coleção, ó, variável coleção e image collection. Note que o nome aqui, né, o string da coleção é menor que o identificador quando é uma imagem só. Então, aqui sim é uma coleção de imagem, tá bom? Estou mostrando os dois porque tem funções aqui, né, que a gente usa, uma que são aplicadas à coleção e outras a imagens simples, tá? Tem coisa que não funciona aqui na coleção e tem coisa que só funciona não funciona aqui na imagem simples. Bom, o geometry, né? Os pontos, polígonos e linhas. Então aqui eu estou definindo uma região de interesse. Quando a gente vai pesquisar uma imagem, por exemplo, a gente costuma colocar um alfinetezinho lá, né? Ó, quero uma imagem aqui nesse lugar. Então aqui neste caso está sendo criada uma variável chamada ponto, é uma geometria, ponto, né? Ponto, point, e aqui tem a coordenada, tá? Por exemplo, aqui de Brasília. Então aqui eu criei um ponto, né? E aí eu utilizei esse objeto geometry para identificar isso. E agora o filter, né? Que combina a geometria com atributos. Note que aqui não tem nada de informação, né? Essas aspas, essa barra aqui invertida, isso aqui são comentários no código, tá? Vocês vão aprender isso também. Quando você pede para rodar aquele script, né, que você está utilizando, quando tem barra assim, ó, o script passa ali e aquilo ali não é lido, sabe? Não dá interferência, nada. Então isso aqui é muito bom para você comentar dentro do seu código. Então, note que tem essas informações aqui. Tá? Deveria ter falado antes, me esqueci, mas
está servindo agora. Então, barra, note que não tem informação, tá? Então, não tem. Agora, nessa feature aqui tem, ó. Se você observar, ó, criei uma variável feature, tá vendo? Ela é uma feature, né, no caso aqui de ponto. E esse ponto aqui, ele está recebendo, né, essa informação aqui dessa variável, está recebendo o nome Brasília, a população estimada e a altitude. Então, note que ele recebeu aqui, ó, informação, tá? De atributo. Então, a feature tem essa diferença aqui da geometria. Bom? E eu posso acessar isso aqui também, se precisar. E a Filter Collection nada mais é do que a coleção de múltiplos filters. Então, se você observar, ó, tem a variável cidades, ela é uma Filter Collection, e cada linha aqui, ó, é uma geometria de pontos, que tem a sua coordenada, mas tem nome, tem população e tem altitude. Eu fiz isso para algumas cidades aqui, tá? Então, só para você ver a diferenciação disso e como que esses objetos são utilizados aqui dentro do nosso script, tá bom? Bom, métodos, né? O que são métodos? São funções que podem ser aplicadas a objetos, né? Olha só, são funções que são aplicadas naqueles objetos que a gente acabou de ver, né? Para realizar operações ou modificar os dados. Vamos ver? Ponto select, lembra? A gente viu isso quando a gente selecionou bandas, né? Utilizado para selecionar bandas específicas, tanto numa image, ou uma imagem só, ou numa coleção. O filter, né, do filtro, ele aplica um filtro, né, numa coleção de imagem para restringir o número de imagens com base como data, metadados. Então, dentro de uma coleção que tem muita imagem, você pode aplicar um filtro de data. Por exemplo, eu só quero aqui de 2024. E aí você pode aplicar outro. Nessas de 2024, eu quero só com porcentagem X de nuvem. Então, e aí você vai criando os seus filtros, tá? Então, são métodos que são utilizados dentro desses objetos, ó, que a gente acabou de ver. Reduce Region, né? Isso aqui é bom para... é um método também que a gente utiliza para reduzir, né? Como se fosse fazer uma redução da nossa imagem gerando informações. Neste caso aqui, o Reduce Region serve para calcular estatísticas, né, numa região específica, né, de uma imagem. E as estatísticas podem ser valor máximo, valor mínimo, mediano, o que você quiser aqui. E dentre muitas outras. Ponto map também é um método muito utilizado, porque ele aplica uma função a cada elemento de uma nova coleção, ou de uma field collection. O que quer dizer isso? Se você tem ali uma função sendo utilizada no seu código, essa função, você precisa aplicar ela em cada elemento dentro daquela coleção. Todas as imagens. Se dentro de uma coleção você resolveu trabalhar com imagens de 2020 a 2024, você vai aplicar um NDVI em todas elas, você tem que utilizar esse método aqui para ele aplicar aquele NDVI, né, aquela fórmula em cada imagem dentro dessa coleção. Bom? Então é só para vocês entenderem aí a diferença de métodos e objetos. Vamos pensar aqui, né, nos métodos para geometria, né, que é o EEGeometry, né, o objeto EEGeometry. Então a variável área, nós temos aqui o polígono, né, que é uma variável chamada polígono, quero ela o área. Isso aqui vai calcular a área em metro quadrado. Perímetro, essa variável polígono, length, e vai calcular o perímetro em metros. Bounds, né? Os limites. Polígono, bounds. Ele vai obter o retângulo que contém esse polígono, ou seja, aquele retângulo envolvente que envolve a sua área de estudo. Tá bom? Então, ó, sempre ponto, né? Ponto, ponto. Ó. Isso aqui é um método aplicado dentro do objeto EEGeometry. Agora para filter, né? Elementos com atributos. Então, uma variável chamada nome de cidade, ó, foi criada uma variável cidade anterior. Nessa variável cidade, eu vou querer apenas o nome, então ponto .get. Obtém o nome dessa determinada cidade. Nova cidade, cidade.set, que era altitude 172. Na verdade, isso aqui você está configurando para ele, ou seja, adiciona esse novo atributo
numa coluna lá, num campo, né, altitude, e dê esse valor para ela. Tá? Então você adiciona isso. O get você obtém e o ponto stat você joga lá dentro. Tá? Métodos, tá, pessoal? Métodos para o objeto image. Então, nós estamos criando uma variável bandas. Dentro da variável chamada imagem, você vai querer o nome das bandas. Então, vai listar os nomes das bandas dentro dessa variável imagem que foi criada anteriormente. Tá bom? E aí, para aparecer esse resultado, você chama essa variável bandas. E variável NDVI. Outra forma de mais fácil aqui de calcular um NDVI, ó. Você cria uma variável chamada NDVI na imagem, né, que deve ter sido criada anteriormente na variável lá. Você chama o normalizer difference, né, a diferença normalizada. Seleciona aqui as bandas que você quer e ele vai calcular um NDVI para você. Entendeu a diferença aí entre métodos e funções e objetos, tá? Só para vocês não se perderem aí nos conceitos, tá? E por fim, para a coleção de imagem, né? Criei uma variável chamada coleção. Ela é uma image collection aqui do Landsat 8, tá bom? E aqui eu estou criando dois métodos para o primeiro, filtrar por um limite. A geometria é um ponto, na verdade é um limite de um ponto, né? Ele filtra pela sua localização e também filtra por data, que é um método que eu usei para pegar a imagem só do dia 1 de janeiro de 2023 a 31 de 12 de 2023. Então, utilizei aqui um método dentro da coleção para filtrar as imagens do meu interesse. Viram, pessoal, a aplicação de métodos e objetos? Isso aqui é muito bom, é muito interessante, faz muita diferença na hora da construção do nosso código. Bom, de forma geral, essas são as principais aqui, os tipos de estruturas aqui dentro do nosso Google Earth Engine. E por fim, até tinha me esquecido aqui, ó, dentro dessa própria variável coleção, eu posso criar, por exemplo, uma variável chamada imagem mediana. Então eu pego a coleção e aplico ó, mediana. Crio outra variável chamada total images. Ó, na coleção size, tamanho. Conta quantas imagens existem nessa coleção. Então, olha os métodos aplicados, né, na variável coleção, que representa uma image collection, um objeto chamado image collection. Tá bom? É bem versátil, né? Bem interessante mesmo. A gente vai praticar muito isso aqui. É só para vocês terem ideia desses conceitos mais importantes e depois a gente na prática, vai consolidando isso cada vez mais. Tá bom? Bom, pessoal, essa é a parte teórica, né? Praticamente assim da nossa parte número 1, onde o assunto foi introdução ao Google Earth Engine. A partir de agora começa os nossos exercícios aplicados, né? Que vão refazer algumas dessas coisas, né, vocês vão fazer, na verdade, né? Algumas coisas que a gente viu aqui e para consolidar um pouco mais, porque a partir da parte 2 a gente já começa a, a fazer coisas mais específicas mesmo da nossa área. Na parte 1 agora vocês vão ver são exercícios mais voltados a isso que vocês viram, né? Mais trabalhar o que é um string, um número, uma data, dicionário, enfim, função, uma coisinha assim. Mas na parte 2 a gente já entra no propriamente dito assim, com a mão na massa mesmo, bem pesada, tá bom? Até mais, pessoal. Bom, pessoal, dando início aqui então aos nossos exercícios da parte número 1. Além dos exercícios, essa parte também vai envolver aqui o cadastro no Google Earth Engine, né? Caso você ainda não tenha esse cadastro. Então, aqui na descrição do vídeo, vocês vão encontrar esse link, tá? Esse link aqui que vocês estão vendo, ele vai levar para vocês nessa página aqui, ó, tá? Do Google Earth Engine, a página inicial. E aqui no canto superior direito, tem a opção aqui de Get Started, tá? Então, você vai clicar nessa primeira opção aí à direita, tá? Quando você clicar nessa opção, ele vai para essa página aqui, onde se você tiver mais de uma conta aí no seu navegador, você vai escolher qual conta você quer utilizar, tá? Para isso é necessário ter o Gmail.
ou adicionar uma outra conta aqui, tá? Mas também com Gmail, certo? E aí você seleciona e clica nessa conta. Quando clicar nessa conta, a próxima parte é essa aqui, ó, de você escolher o tipo de uso, comercial ou não comercial. Vai clicar aqui nessa caixinha. Clicando aqui, você vai escolher a opção, né? Pelo menos eu sugiro, né? A não ser que você pague por isso, mas o uso não pago, tá? Essa segunda opção aqui. E aqui dentro desse tipo de projeto, você escolhe um que melhor se adequa aí aos seus interesses. Eu sempre escolho aqui academia e pesquisa, tá? Aí você vai clicar no botão Next. Neste botão Next, tem algumas opções aqui para você configurar, tá? Geralmente eu deixo em não, sem nenhuma organização. A identificação do projeto geralmente é a inicial do seu e-mail, tá? Mas se você quiser trocar, pode ficar à vontade. Lembrando que se tiver alguns já com o seu nome sugerido, ele não vai aceitar. Aqui vai ficar mesmo o Google Earth, né, por default. E você vai clicar em continuar. Clicando aqui na opção de continuar, ele vai voltar com essa parte aqui, ó. Você precisa ler e aceitar os termos de serviço. Então você vai clicar aqui, ó, nesse azul, tá bom? Clicando nesse azul, vai aparecer algo assim desse tipo. Você vai ver aqui o seu rostinho, né, o país, vai clicar em concordo. Tem a opção de atualizações por e-mail, não coloco, tá? Mas é um checkbox aqui embaixo, não habilito. Deixo só o primeiro e clique em concordar. Clicando em concordar, ele vai voltar para aquela página lá inicial, ó. Lembra dela? Você vai clicar aqui nesse botãozinho, ou você clica ou ele já vem automático, eu não me lembro, tá? Mas o certo é que ele vai voltar para essa parte de criação do seu projeto aqui em nuvem. Depois dessa parte, você vai confirmar as informações do seu projeto em nuvem aqui, tá? Aquelas escolhas que você fez e vai confirmar. Confirmando, ele vai te dizer que está registrado e aí você pode abrir o seu código editor. É o que a gente viu na parte que eu mostro a interface dele. Fazendo isso, você já tem ele aqui, o seu Cloud Project aqui, todo confirmado já, tá? O cenário que se você abrir pela primeira vez, é exatamente isso aqui que você está vendo, ó. Não tem nada aqui, tá bom? É isso aqui que vai acontecer. Então, a partir de agora, eu já encontro vocês ali, né? Depois desse cadastro, eu já encontro vocês para que a gente possa utilizar aqui a parte dos scripts aqui para fazer o exercício ou os exercícios da parte número 1. Bom, pessoal, então aqui vocês podem observar, eu já estou com o meu navegador aberto, já no código editor aqui do Google Earth Engine. Vocês já viram, né, pela interface dele, as principais informações. Então nós temos aqui as abas do lado esquerdo, do lado direito. Então, sem nenhuma novidade para vocês, tá? E o que acontece agora é que provavelmente vocês não têm nenhum repositório, tá? Aí, ó, cadastrado, porque a maioria deve ter sido o primeiro uso e tudo mais, tá? Então, o que a gente vai fazer? Aqui no que você é proprietário, né? No owner aqui, vou ensinar você a criar repositórios, igual tem aqui esses repositórios, ó, onde cada um repositório aqui dentro de curso, por exemplo, ó, tem 4 cursos aqui do GE, o curso 2 aqui, por exemplo, onde eu guardo os meus scripts, ó, cada um desse aqui é um script. Então, dentro do repositório eu posso criar uma pasta, 2 pastas, 3, 4, 5, né, para organizar os meus scripts. O que eu vou fazer agora com vocês é ensinar você a criar um repositório para você já organizar os seus códigos aqui do nosso curso. E assim você pode fazer para outras atividades aí do seu cotidiano, tá bom? Então aqui, ó, na aba Scripts, você vem na opção New, clica aqui em Repositório. Então aqui dentro do repositório, ó, você tem uma informação, né, básica de usuário que não muda, tá? É aquela que você escolheu lá no início, tá? Barra. Então aqui, ó, depois dessa barra é o nome que vai aparecer igual você está vendo aqui, ó. Cursos, aula, camp, o FAQ, etc, tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó, eu vou colocar assim, ó, YouTube, tá?
GEE. Eu já sei que é o curso de GE no YouTube, tá? Vocês podem colocar o nome que vocês quiserem. Eu gosto de nomes curtos, né? Inclusive pode ser até GE mesmo, ó. Tá vendo? Pode ser só assim, tá? Seu curso ou ó, GE curso, tá? Vou deixar assim. Vou criar esse repositório. Ele está criando. Ó, tá aqui, ó. Tá vendo? Então, ó, isso aqui eu posso fazer assim. Posso grudar ele aqui e soltar. Tá vendo, ó? Posso fazer a mesma coisa com esse aqui, ó. Aumentar essa parte aqui. Posso soltar. Quando estiver visualizando mapas aqui, eu posso vir aqui, ó, soltar ele. Fico olhando mais, tá vendo? Então, de acordo com o seu interesse aí, tá? Bom, o nosso repositório foi criado. Então, agora que nós temos um repositório para chamar de nosso, né? Chamar de meu. A gente vai agora dentro do repositório, se você quiser organizar, por exemplo, ó, tá vazio, tá vendo? Não tem nenhum script, nenhuma pasta. Vamos supor que aqui dentro desse repositório, você queira criar uma pasta para organizar por assunto ou alguma coisa do tipo. Então você vem aqui em New Folder, na opção que ele mostrar aqui, ó, você escolha o seu repositório, tá? Porque aqui eu tenho um monte, mas daqui a pouco, hoje você só tem um, mas daqui a pouco você tem mais, dois, três, então você tem que escolher o seu repositório e aqui dentro você vai escolher um folder. E aqui o folder pode ser, por exemplo, ó, parte número 1. Então, essa é a parte, né, o script da parte número 1. Se você quiser organizar assim, né, colocar seus scripts por partes. Ou se você quiser renomeá-los, né, como o próprio nome diz, do exercício dentro desse próprio repositório, você também pode fazer depois. Eu vou criar essa pasta aqui só para você ver como que é. Então aqui, ó, dentro desse repositório tem essa pasta aqui, ó, chamada parte 1 e não tem nada nela. Bom, então se a gente quiser alguma coisa dentro dela, a gente basta digitar esse endereço aqui que a gente consegue. Quer ver? Deixa eu, ó, colocar aqui, ó, parte número 1, tá? Então, lembra, duas barrinhas assim são informações, né? São comentários que eu posso colocar e não vai gerar um script. Se você observar que ele tem um asterisco aqui, ó, quer dizer que ele não foi salvo. Então, eu vou ensinar você já a salvar aqui, ó, nesse salvo. Ó, vamos clicar aqui no repositório que eu quero. Lembre-se, quando está dentro de pasta, você tem que colocar isso aqui, ó, barra, tá? Como ali está dentro de uma pasta, né? Esse script vai ficar dentro da pasta, eu tenho que digitar o nome da pasta que eu quero que ele coloque. Então, agora sim que vai ser aqui o script número 1. Ó. Vou colocar aqui introdução. Introdução GE. Pronto. Posso descrever aqui qualquer coisa que eu queira, né? O que significa isso aqui e tudo. Então note que agora, ó, meu pequeno início aqui já veio para cá, ó, ele já entendeu que é um script dentro dessa pasta e agora já está aqui, ó. Toda vez, ó, vou limpar aqui, ó. Vou limpar, pronto, praticamente que nada existiu, né? Se eu estiver procurando um script aqui depois, vem GE curso, venho aqui, né, expando a parte 1 ou toda ou qualquer parte que quero e venho aqui, clico no script, ele vai abrir aqui para mim. Tá vendo? Então é assim que vai funcionar. Vou limpar aqui de novo. Vou vir aqui, ó. Tá vendo que ele, quando você passa o mouse aqui em cima, você vem dentro, vê uma lixeirinha aqui, você deleta. Eu quero deletar esse script que eu coloquei e vou deletar também a pasta, porque eu não tenho interesse aqui de colocar por parte, tá? Vai ser códigos, né, assim, corridos aí dentro. Então pronto, ó. Apaguei também a pasta. Faço a mesma coisa com o repositório. Cuidado, tá? Quando você tiver aí. Aqui nessas configurações, você pode ver, ó, tem todas as informações que você precisar. Você pode, por exemplo, compartilhar, ó, o seu repositório, tá? A gente vai vendo isso aqui aos poucos, tá bom? Então, por enquanto, vou deixar aqui só o repositório criado para a gente começar a programar.
tá bom? Bom, a primeira coisa que se faz aqui quando está iniciando aqui dentro dessa linguagem de programação a gente fala que deixa eu até já escrever aqui, ó, que é imprimir, vou abrir uma aspa simples aqui, ó, um Hello World. Na maioria das vezes o pessoal fala que isso aqui é meio que uma máxima, assim, né, de ter que seguir esse protocolo para que a gente tenha sorte aqui nessa empreitada. Então, sempre imprimir um Hello World. O que a gente vai fazer? Não se esqueça que isso aqui, ó, é um comentário, tá? 2 barrinhas é um comentário. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou usar um comando aqui que imprime, né, o print. Vou abrir parênteses, vou abrir aspas simples e vou escrever, ó, Hello World. Aqui, tá? Tá entre aspas simples. Então, isso aqui é uma string. Vou colocar uma vírgula aqui e vou continuar. Vou abrir outra string aqui. Vou chamar, ó, meu nome é Fabrício, tá? E aí, para fechar aqui direitinho, coloco um ponto e vírgula. Note que se eu não colocar, ó, ele vai falar que tem alguma coisa errada. Ele vai rodar assim mesmo, mas eu gosto de deixar completo, tá bom? Então isso aqui é a nossa primeira linha. É sempre interessante, né, seguir isso e se recomenda. Vou clicar aqui no rodar e aqui, ó, é o resultado. Lembra lá na nossa aba de resultados? Então, ó, Hello World, meu nome é Fabrício, tá? É aqui que vai. E depois a gente vai explorar outra hora, mas tudo que tiver de resultado aqui dentro do seu script vai vir para cá. Sempre que você pede também para que venha, tá bom? Então, nossa primeira parte aqui, né, desse exercício já foi dado aqui, esse inicial, tomara que tenhamos sorte, né, tudo bem? Então, como a gente já vai começar a escrever, né, falar sobre números, strings, sei lá, tudo, né, listas, o que a gente viu lá, né, dicionário, a gente vai passar aqui, né, dessa forma mais detalhada para vocês, então a gente já pode salvar o nosso script dentro dessa parte, desse repositório. Então, eu vou clicar aqui em salvar, vou clicar aqui ó, em GE curso, e aqui eu vou colocar aqui, ó, parte 1, posso colocar assim, ó, introdução ao GE. Vamos ver como que vai vir para cá. Ó, parte número 1, introdução ao GE. Então, dentro desse curso que nós estamos fazendo, o meu primeiro script foi da parte número 1, que diz respeito à introdução ao Google Earth Engine, tá? E assim a gente vai fazer para os outros códigos também, tá certo? Bom, o que a gente vai fazer agora? Vamos passar pelo aqueles tipos de estruturas que a gente viu lá? Vamos falar agora de números, tá? Vou comentar aqui de novo, ó. Os nomes das variáveis devem começar com uma letra. Então, isso você já vai. Vou salvar de novo. Ele já vai salvando em cima daquilo que a gente já fez, tá? Então, ó, vamos começar com números. Lembrando que a gente vai criar variáveis e o nome das variáveis devem começar com uma letra. Bom, vamos primeira variável nossa. Var, vou dar um espaço, vou colocar aqui, ó, my number, né? É igual a 5. A gente viu lá que quando vai criar um número é melhor usar, né, o servidor do Google, não criar, né, do lado do cliente, né, do nosso lado aqui. Mas eu só estou mostrando as possibilidades de criar. Então, acabei de criar uma variável chamada myNumber, né, ou mynum, abreviado aqui. Aqui, ó, assim, tá? A grafia correta de number ou número, tá? Pode ser assim, ou posso criar também assim, ó, variável número é igual ao number
E aí sim, ó. Essa aqui eu vou até escrever aqui na frente do código, ó. 2 barrinhas e ó. Melhor forma. Tá vendo? Então, ó, criei 2 variáveis, tem que ter nomes diferentes, tem que começar com letra, pode ter número e tudo, não tem problema, tá? Mas, ó, os 2 números, só que essa aqui é a melhor forma, porque eu crio dessa forma aqui, tá bom? Desse jeito aqui. É mais interessante, tá bom? Agora vamos criar uma operaçãozinha aqui só para a gente ver como que fica esse resultado. Ó, vou criar aqui uma variável chamada quadrado. O que o quadrado vai ser? Vai ser a minha variável número. Ó, tá vendo? O número aqui. Ó, quando eu clico 2 vezes, ele seleciona aqui, porque ele sabe que aqui também repetiu a mesma informação. Então, vou criar aqui uma operação. Vou chamar aqui o multiply. Vou multiplicar pelo número. Pronto. Vou pegar o número, ele sabe que é 5, e multiplicar por número. Tá? O resultado, vocês já sabem aqui também, vai ser ó, 5 vezes 5 é igual a 25. Tá bom? Vamos agora imprimir isso aqui que a gente escreveu, para sair aqui no console e a gente ver esses resultados. Trabalhando com número, tá? Então, ó, vamos chamar aqui a função de print. Vamos pedir para imprimir a variável que eu criei, myNumber, tá? Ponto e vírgula. Vamos pedir para imprimir também o número, que foi essa outra variável que eu criei aqui. E vamos pedir para imprimir aqui no console a variável chamada quadrado. E tem que dar o resultado aqui de 25 para a gente. Tá vendo? Vamos pedir para rodar. Aqui, ó. Tá vendo? Diz que quadrado não foi definido porque eu errei a grafia. Estou com dificuldade porque o microfone fica bem na frente aqui. E aí isso está atrapalhando. Mas olha só. Pronto, ó. Então imprimiu aqui, ó. Tá vendo? 5, 5, 25. Se a gente quiser, né, saber aqui, por exemplo, o que é cada um, a gente pode colocar aqui, ó. Vou colocar uma vírgula aqui, abrir aspas e vou colocar aqui, ó, variável myNumber. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Essa aqui é a variável número. E aí, variável quadrado. Vou rodar de novo. Aqui, ó. Variável myNumber, variável número e variável quadrado. Se você quiser, a gente pode colocar isso aqui, ó, na forma do lado de cá, ó. Bem, ó. Recortando aqui, colando daqui, coloco vírgula aqui para sair em cima ali, tá? E aí você vai aprendendo com as coisas também, né? Do jeito que tá sobrando uma vírgula aqui, tá sobrando uma vírgula aqui. Essa aqui, vou colocar aqui, quadrado, vírgula. Ó, vamos rodar. Então, variável myNumber, variável número e variável quadrado. Note que eu usei uma string, né, para identificar aquilo que eu estou querendo, aquela variável que eu estou querendo imprimir, de forma que fique mais fácil o entendimento aqui depois. Se tiver muita coisa aqui para olhar, ó, isso aqui ajuda a identificar o que realmente está sendo colocado, tá? E aqui o nosso resultado, que foi justamente essa variável quadrado, onde eu multipliquei um número por ele mesmo aqui, tá? Então, pessoal, o número é isso. Vocês já viram aqui que não tem muito segredo, tá? Vão salvando aí o código de vocês de vez em quando, para que a gente possa, né, ir atualizando aqui e sem perder informação. Bom, agora eu vou trabalhar com string. Vamos mostrar aqui um pouquinho de string para vocês, que são textos. Texto, tá bom? Então, nessa variável aqui, ó, nesse tipo, né, de estrutura dentro do QG
do Google Earth Engine, você só tem que trabalhar e lembrar que ou você trabalha com aspas simples, tá? Aspas simples ou aspas duplas, tá? Não pode misturar. Então, vamos aqui criar uma variável chamada myString. Vamos abreviar aqui, ó. Então, myStr, né, de string. Vamos colocar aqui agora, ó. Sou uma variável texto, por exemplo. Ponto e vírgula. Ó, vou rodar, não tem reclamação, tá vendo? Ele entendeu isso. Então, só para você entender que você cria uma variável, ela pode ser um texto. Olha só, aspas simples aqui abrindo, aspas simples fechando. Agora vamos aqui fazer uma aplicação, né, mais da nossa área aqui, do nosso curso, que é selecionar, vou até colocar aqui, ó, selecionando uma banda específica usando uma string. Bom, eu sempre comento assim antes do código para saber o que está sendo feito, tá? Vou criar aqui uma variável chamada imagem. Essa imagem vai ser o quê? Vai ser uma image, porque ela vai receber apenas uma imagem. Vou abrir o parêntese, vou clicar em aspas simples aqui. E na descrição do vídeo tem a identificação dessa imagem que a gente vai trabalhar. Então, se você não quiser digitar tudo que eu vou escrever aqui, que eu vou colar, você vai aí na descrição do vídeo, copia e cola. Tá bem identificado aí, tá? Então, eu vou colocar aqui ó, o identificador da imagem. É uma Landsat 5, da órbita 231 e o ponto 67. Ela é do dia 12/6/2011. Então, essa é a nossa variável. Então, ela está sendo declarada aqui por meio de uma string, que é a identificação, tá, da imagem. Isso aqui tudo identifica a imagem. Então, tá. Agora eu vou criar uma outra, vocês até viram isso aqui lá na aula teórica. Vamos criar aqui a variável que vai selecionar apenas a banda 1. Então, tá aqui, ó. Variável banda 1, ela é igual ao quê? Ela vai ser a minha imagem, ponto. Agora eu vou selecionar, ó. Select, vou selecionar o que aqui? O nome da banda. O nome da banda é sr.banda1. Esses nomes aqui, ó, das bandas, a gente consegue acessando aqui o metadados da imagem. A gente vai ter uma aula específica para acessar isso, tá? Então, não é qualquer nome que a gente coloca aqui, eu estou colocando porque eu sei exatamente o que está escrito lá no metadado. Mas hoje não é o nosso foco aqui trabalhar com essa informação de buscar isso lá no metadado da imagem, tá bom? Mas lembre-se que isso aqui, para selecionar, tem que ter um nome correto, ok? Então, esse caso aqui, para essa identificação aqui, né, dessa série de Landsat, as bandas são indicadas assim, ó. Reflectância de superfície, banda 1. Tá bom? Então, 2 pontos. Então, aqui, ó, se você observar, vou abrir aqui SR banda 1 é uma string. Tá vendo? Aqui a identificação da imagem é uma string e aqui para selecionar a banda também dentro da variável imagem é uma string também. Ok? Vamos agora imprimir a imagem. Não é a imagem que vai sair, sim é o metadado dela, tá? Então vou imprimir a imagem, a variável chamada imagem, e vou também imprimir aqui a banda 1. Mas primeiro eu vou chamar aqui, ó, banda 1, tá? Fecho aspas. Lembra que isso que eu coloco entre aspas aqui é esse nome que vai aparecer em cima? Então, isso é importante para que a gente defina aqui no console o que é cada coisa. E agora sim eu vou escrever a variável que eu quero que seja impressa aqui, tá? Ou apresentada. Então tá aqui, ó. Selecionando uma banda específica usando uma string, eu forneci isso aqui para vocês. Vocês vão conseguir durante o curso obter esses identificadores, não se preocupa, mas hoje eu trouxe pronto para vocês. Nessa segunda variável, banda 1,
estou selecionando a banda 1, né, dentro dessa imagem, identificador. E aqui estou pedindo para imprimir as informações dessa imagem, dessa que foi declarada aqui em cima, e também da banda 1. Vamos rodar aqui para ver. Ó. Então tá aqui, ó. Vou abrir aqui, ó, a imagem, né? Essa aqui é a variável imagem que foi impressa. Então, expandir aqui, ó, a imagem, olha o ID dela, ó. Ela conseguiu ler o ID. Tem 19 elementos. Se eu abrir aqui, ó, vocês vão ver são 19 bandas, ó. Tá vendo? Ou 19 informações. Olha como é escrito aqui, ó, as bandas, tá vendo? SR, tem o sistema de referência de coordenadas, tem tudo aqui, ó, as dimensões, linhas e colunas, tá? De cada banda, né? O tipo de dado é inteiro, tá? Enfim, tá tudo aí exatamente como está nas propriedades aí nos metadados do arquivo, tá? Então aqui nas propriedades tem outras informações, ó, né? Ó, Cloud Cover. Isso aqui é um metadado, ó. A gente pode filtrar depois por imagens, por exemplo. Ó, essa aqui tem 1% de nuvem, tá? Então aqui tem muita coisa que a gente pode, né, acessar metadados, a gente vai ver isso aí, tá? Os parâmetros de conversões, né? Esses fatores de conversão aqui, ó, a gente transforma depois no código os valores de números digitais da imagem para reflectância de superfície. Então aqui são os ganhos, tá? Os fatores multiplicativos. A gente vai ver isso aqui depois, tá? Só estou mostrando para vocês que quando a gente pede para imprimir, não necessariamente é a imagem, tá? Mas nesse caso aqui as informações dela. E aqui especificamente a gente pediu para imprimir a banda 1. Olha só, é a mesma imagem, né? Só que aqui só a banda 1. Então aqui você vai ter acesso a só um elemento, ó. Só o elemento da banda 1. Tá vendo aqui? Que ocupa a posição 0, ó. O 0 aqui, certo? Interessante, né, pessoal? Então, só para vocês verem que com string eu consigo acessar, né, outras informações também aqui da nossa imagem. Vamos trabalhar com uma lista aqui agora? Vamos lá. Vamos criar aqui a nossa lista. Só para vocês terem ideia, a lista é aquela que a gente trabalha com colchetes e o índice 0 refere-se ao primeiro item da lista. Vamos criar aqui, por exemplo, uma variável chamada myList. Aqui. MyList. Ela vai ser igual o quê? Vou abrir aqui, ó, o colchetes. Como é o string, né? O que eu quero criar em nome de texto, então eu vou abrir aspas para criar. Vamos chamar aqui de, por exemplo, banana. Vou criar aqui, separar por vírgula agora, maçã, vírgula, trigo. Pronto, ó. Acabei de criar a minha lista. O que eu posso fazer? Eu vou imprimir essa lista aqui para ver, ó. Olha aqui, ó. My list. Mas quero, para não imprimir toda ela, vamos fazer aqui, vamos imprimir aqui o da posição 0. Eu vou abrir o colchete e pedir, ó, quero que imprima só a posição 0. Ou seja, nessa lista, me mostre apenas aqui o de posição 0. Tá vendo? Vamos aqui no run para ver. Olha aqui, ó. Banana. Tá vendo? Se eu não coloco esse 0 aqui, ele imprime todos, né? Banana, maçã e trigo. Mas só para vocês terem ideia que a gente pode acessar dentro dessa lista qualquer elemento. Lembra lá na nossa aula teórica, posição 0, posição 1 e a posição 2. Tá bom? Só para vocês não esquecer. Vamos criar aqui agora, ó, uma lista de números. Números, tá? Então, vamos criar agora uma forma mais certa de que um número list é igual a um ee.list, ó, lembra? Agora eu coloco para o outro lado lá o servidor. Vou abrir aqui nessa função. Eu tenho que abrir o parênteses e também o colchete, tá? Então agora vai ser 10, vai ser o 20, vai ser o 30 e vai ser o 40. Posso dar espaço, posso não dar espaço, não tem problema, tá? Então aqui eu fecho a minha lista de números.
vamos imprimir isso aqui. Ó, print. Vou imprimir o quê? Um list, que é essa variável que eu estou trabalhando. Só que agora, né, uma opção diferente, né, que é para uma operação, eu quero pegar a posição 2. Ó, 2. Ponto e vírgula, né? Aqui eu vou dar um enter aqui para ficar mais alto aqui para vocês. Então aqui, ó, estou pedindo para imprimir essa lista, né, que contém 4 elementos, a posição 0, 1 e 2. E essa posição aqui, como resultado, ó, tem que ser o 30. Vamos ver? Vamos rodar? Ó, banana foi a primeira, né? E aqui 30. Entendeu? Então é uma forma que eu consigo acessar aquela informação aqui dentro da lista. Aqui eu fiz isso de outra forma, tá vendo? Acesso a informação assim, com colchete. E aqui usando esse recurso, né? E aqui usando a opção do get, eu consigo acessar a posição 2. 0, 1, 2. É o 30. Tá bom, pessoal? Então, só para criar aí uma variedade para vocês ir acostumando. Eu vou salvando aqui o código, tá? Porque é importante para não perder nada. Então, dentro da lista, agora eu vou criar aqui colocar aqui um comentário. Vou chamar aqui, ó, lista de anos para análise temporal. Vamos lá? Variável years, de ano. Vou criar ela na opção mais interessante de se fazer, que é a lista. Vou abrir chave, parênteses, vou abrir colchete e vou criar, ó, 2000, 2005, qual tá lá? Ó, 2010, 2015 e 2020. Bom, tá criado aí. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Estou criando lista, né, ó, com string, com números e com série temporal, tá? De ano, para vocês terem aí uma opção diferente para trabalhar. Vamos printar, né, usando esse verbo aí, a variável years. E vou fazer a mesma coisa, ó. Vou pegar aqui a posição, sei lá, 4. Pode ser a posição 4. Aqui, ó. Vamos ver qual que é a posição, ó. 0, 1, 2, 3, 4. Então tem que ser o resultado 2020. Vamos ver? Vamos rodar? Pronto, ó. Tá aqui. 2020. Vocês entendendo, né, pessoal? Estão entendendo, né? Vocês sabem aí que no início vai ser assim mesmo, né? Bem truncado, mas são conceitos importantes que a gente precisa trabalhar aqui, porque o tempo todo a gente revisita isso aqui durante o curso, tá? Bom, acho que lista tá bom. Vamos falar um pouco agora de dicionários, tá? Dicionário. Então, aqui no dicionário, vou criar aqui uma variável, vou chamar aqui. Estou colocando em inglês porque eu já costumo aqui, né? Colocando essas coisas em inglês. Vai ser uma variável chamada dicionário, né? Dict. Vou abrir aqui chave, que agora já mudou aqui a estrutura, né, do dicionário, vocês lembram? Quando eu dou um enter, ele já cria uma chave aqui fechando tudo isso, né? Lembra que o dicionário tem aquela estrutura de chave e valor, né? As chaves, né, todas as chaves são textos, tá? E tem o seu valor associado, que pode ser texto, número, datas, pode ser o que for, tá bom? Então, eu vou criar aqui uma variável chamada, vou chamar de A mesmo, tá? Vou chamar de A, aqui a estrutura é 2 pontos. Então, essa chave chamada A, eu vou chamar de hello. Põe a vírgula para fechar esse dicionário, essa primeira linha. Vou criar outra, né, vamos chamar aqui de número, tá? Vou fechar aqui com 2 pontos e vai ser agora numérica, 10. Vou abrir a chave de novo. Vamos colocar um número flutuante, então float number. Vou chamar de 0 ponto. E tem que ser ponto, tá, pessoal? Não podemos esquecer disso. Então, ó, criei uma variável aqui A chamada hello, um número
inteiro, 10, e um número flutuante, é um número quebrado, tá? E posso também, dentro dessa chave, chamar uma outra variável. Por exemplo, aqui, a minha lista. Ó, essa lista aqui, ó. Eu posso criar uma chave aqui que identifique uma variável aqui em cima que tenha uma outra lista. Sem problema nenhum. Então, eu vou chamar aqui, ó, para vocês verem, ó, o L de lista. Ele vai ser my list. Deixa eu ver se foi com L maiúsculo, não, minúsculo. Então, ó, pronto, my list, tá? Então isso aqui é uma variável, né, que a gente criou aqui acima, ó, aqui ela aqui, ó. Quando eu clico duas vezes aqui, ó, ele já entende que ela está aqui também, ó. Tá certo? Como essa aqui é a minha última chave, para cá, ó, eu só posso fazer isso aqui, ó, não preciso colocar vírgula, tá? Vou salvar aqui. Então, ó, acabei de criar um dicionário aqui com 1, 2, 3, 4 chaves, cada um com seu respectivo valor ou informação, tá bom? Vamos agora imprimir. Vamos imprimir aqui, por exemplo, ó. Vou fazer aqui um print my dictionary. Vamos pegar a chave A, né? Quero imprimir essa chave A dele aí, ó. Vamos ver o que vai sair aqui, ó. Run. Tá dando um problema aqui de capacidade de erro. Às vezes até minha conexão aqui, tá? Olha aqui, ó. Imprimir a chave A. Então, dentro aqui dessa condição de impressão que eu coloco, né, para visualizar aqui no painel console, eu posso selecionar qual chave eu quero, tá? Se eu colocar aqui, por exemplo, num, ó, ele vai imprimir o número aqui para mim, ó. 10, tá vendo? Ó, tá vendo? Tem algum probleminha aqui com minha conexão agora, alguma coisa que ele não está conseguindo se comunicar, tá? Não é erro no script, não. Então aqui eu coloco, ó, aquilo que eu quero que apareça no meu dicionário, tá? Então, se vocês viram aí, essa aqui é a opção. Agora, a melhor opção para a gente fazer isso é assim, ó. Recomenda-se, né? Pela experiência, a gente vai aprendendo. Então, dentro do dicionário, ó, ponto A. Então, eu quero, dentro do dicionário, que imprima essa chave A. Tá vendo? Ao invés de usar assim, uso ponto, tá? Vou até colocar aqui, ó. Melhor opção. Vamos ver? Ó, hello, hello. Ó, tá vendo aqui que já não deu mais problema, ó? Então, provavelmente foi uma comunicaçãozinha aí com o servidor, tá? Então, ó, duas formas aqui, ó. Essa forma e essa forma de acessar a chave A. Então aqui o ponto é o nome da chave que está aqui do lado, ó, num, float number, L, seja o que for, tá bom? Vou imprimir o L aqui para vocês verem como que fica, ó. Vou imprimir a minha chave L. A nossa lista, ó, tem banana, maçã e trigo. Vamos ver o resultado aqui? Ó, olha lá, ó. Imprimiu a lista todinha, tá vendo? Se você expandir aqui, você vai ver a posição de cada um, ó. Banana é o 0, maçã 1 e trigo é a posição 2. Interessante, né? Nessa lista. Entendeu, pessoal? Então, assim a gente vai enfim, explorando aqui todas essas possibilidades e a partir dos códigos ele vai mostrando um pouco mais de desafios, a gente vai aprendendo sempre com essas experiências aqui, né? Apesar de básicas, mas são bem interessantes para vocês já começarem a entender como funciona isso aqui tudo, tá bom? Note que essa opção do print, ó, ele deu aqui, ó, é melhor, ó, escrever, né, com a anotação de ponto, tá vendo? Ele mesmo já dá a sugestão que a melhor opção é essa de baixo, tá vendo? Então aqui mesmo, nessa informaçãozinha aqui que ele te fala, ó, é melhor você escrever com essa posição aqui, ó, ponto. Interessante, né? A gente vai mostrando e vocês vão vendo aí também como funciona. Bom, agora vamos imprimir todas as variáveis, né, que a gente criou aqui. Vamos imprimir aqui, por exemplo, o meu número, a minha string, a minha lista
e o meu dicionário. Vamos ver como que fica isso? Só para a gente fechar aqui, ó, print, vamos lá. My number, vírgula. Posso dar espaço, posso também não dar, tá? Pode ficar à vontade aí. My string, tem que lembrar das grafias corretas, tá? Se não lembrar, qualquer coisa vem aqui, ó, volta no código, tá? Agora, my list, espaço, my dictionary. Pronto. Ó, minhas 4 variáveis, eu criei mais, tá? Criei ano, criei minha num list aqui, mas vamos nessas centrais aqui, tá? Então, ó, criei todas elas, já vou pedir para imprimir aqui abaixo. Vamos lá, rodar. Aqui, ó. Meu número 5 mais string. Sou uma variável texto, vamos conferir. Ó, mais string. Sou uma variável texto. A 2, mas é minha lista, tá aqui banana, maçã e trigo. E o meu dicionário, ele vem como objeto, e aí você expande, ó, cada um te mostra, cada chave te mostra. E se for uma lista, ele tem que te mostrar a posição de cada um. Olha aqui, ó, banana, maçã, trigo, hello, um número flutuante e um número normal inteiro. Tá bom, pessoal? Então, isso aí é interessante que vocês entendam esses funcionamentos, porque a gente, né, o tempo todo vai criar lista, vai criar dicionários, enfim, a gente tem números, né? Isso praticamente toda hora, então isso aqui foi só para testar aí, né, algumas possibilidades com vocês. Nada aparece aqui, tá? A gente não pediu nada para aparecer aqui. Isso aqui foi só para testar aqui nessa parte mais instrumental do GE. E a partir da próxima prática a gente já vai ver coisas bem aplicadas, tá? Bom, para aquelas pessoas que têm interesse no certificado, então chegou agora da entrega do relatório, né? Lá na nossa plataforma do Classroom tem um vídeo que mostra como entregar corretamente os relatórios, tá? Se não for daquela forma, os relatórios não são aceitos. Então siga lá atentamente as instruções para você também colocar um relatório que seja possível de ser avaliado, tá bom? Então agora eu vou mostrar qual que é o conteúdo desse relatório, é muito breve mesmo, muito pequeno, é praticamente print que vocês vão usar para anexar num documento. Então, voltando aqui, pessoal, ó, o que a gente vai precisar de comprovar aqui no nosso relatório? Basicamente é você escolher aqui o seu código, né? Esse que a gente acabou de colocar. Se você quiser estender aqui um pouquinho mais para aparecer um pouco mais desse corpo aqui, tá? Eu quero que vocês façam um print disso aqui, um print com ele, né, rodado aqui para aparecer aqui no console os resultados aqui. E aí você simplesmente aperte a tecla print aí do seu computador. Vai aqui gravar, ó, acabei de selecionar a minha. Vou abrir aqui um documento do Word, do Word qualquer aqui e vou printar, ó, tá aqui, ó. Vou até fazer diferente aqui, ó. Colocar ele um pouquinho mais embaixo. Aqui você coloca seu nome, tá? O nome completo, por favor, já é suficiente. Você salva isso aqui e transforma em PDF, porque a plataforma lá só aceita no formato PDF. E pronto, está finalizado aqui a primeira parte. Bom, todos os relatórios vão ser assim, vão ser por meio de print, você não tem que escrever nada, a não ser a identificação do seu nome aqui. Tá bom? Até a próxima, pessoal.